Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eis aqui o texto que lança sobre mim e sobre você um dos maiores desafios que o Evangelho propõe ao ser humano: negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, negar a sua razão, a sua lógica, as suas verdades, para poder seguir a Cristo. E o texto vai dizendo assim, o que eu li agora com você de maneira pausada, porque eu quero partir para outro assunto. Na verdade, vai ser somente um trampolim para nós aqui. Diz assim: e dizia a todos. E quando eu dizia a todos aqui, é porque ninguém vai escapar disso. Às vezes nós somos tentados a pensar que qualquer um de nós, só porque foi bonzinho num tempo, ou porque é muito gente boa, ou porque tem muita obra, Deus vai considerar essa pessoa diferente, ou vai julgar ele de maneira mais amena. A gente tem uma tendência no nosso coração de olhar para nós mesmos e falar assim: peraí, eu estou orando bastante, estou visitando bastante, eu estou amando, estou perdoando, e esse pecadinho aqui, Deus vai fazer vista grossa, porque afinal de contas eu sou um bom crente, afinal de contas eu sou um bom dizimista, né? Então esse pecadinho aqui, eu tenho certeza que Deus vai me perdoar. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente o culpado. Se é culpado, ele é culpado. O problema é que muitas vezes acontece que algumas culpas que nós temos são culpas incentivadas por Satanás, e não é que a gente abraçou aquela culpa porque está amando o pecado, mas muitas vezes por falta de vigilância e falta de andar em espírito. E é isso que eu quero falar com você aqui, porque a ordem de Jesus não é para um e para outro, a ordem de Jesus é para todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e veja, quando ele diz após mim, esse após mim quer dizer ser herdeiro com Cristo de todas as coisas que ele conquistou lá na cruz do Calvário. Tem um louvor que a gente canta de vez em quando aqui. O louvor é bonito, ele é assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida e todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vocês já ouviram esse louvor, amém? Esse louvor é um cântico de vitória. É um cântico onde nós lembramos de que Jesus venceu o mundo, o pecado, o diabo lá na cruz do Calvário, e nós somos agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo de toda a glória que Ele vai receber. É bonito demais a gente perceber que lá em João capítulo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, glorifica-me Tu com aquela glória que eu tinha antes dos séculos dos séculos. Ele vai falando isso, depois ele fala assim: para que eles, quer dizer, eu e você, vejam a glória que o Senhor tinha comigo. Nós veremos a glória de Cristo lá no céu, junto com o Pai, e nós faremos parte da glória. Jesus conquistou uma herança que nós não éramos participantes dela. Mas morrendo lá na cruz do Calvário, Ele nos fez filhos de Deus quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, e sendo agora filhos de Deus, logo somos herdeiros com Cristo. De quê? Da glória, do céu, do reino. Do reino. O Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes para reinar junto com Ele. Que coisa, né? Pegar um defunto, pegar um mendigo e trazer ele para dentro de casa e fazer ele reinar junto com Ele. É o que Jesus fez comigo e com você. E eu quero continuar lendo com você. Diz assim: se alguém quiser vir após mim. Então esse vir após mim, você põe na sua cabeça que é isso. Vir após mim quer dizer o quê? Herdar todas as coisas que Jesus herdou através da morte dele no Calvário. Vamos continuar lendo, por favor. Então, se alguém quiser isso, veja: negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é um dos maiores desafios que o Evangelho propõe para mim e para você. Porque eu e você temos uma alma dotada de vontades, de desejos, de ímpetos, impulsos. Nós temos uma alma que deseja ter os seus direitos reservados,
Nós temos uma alma que gosta de muitas coisas, e por amor ao Evangelho, nós temos que negar, muitas vezes, a nossa vontade. Eu coloquei agora à tarde no grupo, no WhatsApp, uma frase que eu achei linda. Não sei de quem é a frase, depois eu pesquiso. A frase que diz: o Evangelho que se encaixa na sua vida é falso. Porque o Evangelho verdadeiro, ele nunca vai se encaixar no nosso egoísmo, nunca vai se encaixar nas nossas vontades, nos prazeres da nossa carne, nos nossos desejos, ele nunca vai se encaixar nisso. O Evangelho verdadeiro não. O Evangelho verdadeiro, quando é colocado diante de qualquer homem que está sobre a face da terra, ele requer uma coisa: você vai ter que negar a si mesmo, porque essa natureza sua é caída, pecaminosa e vai te levar para o inferno. E às vezes negar nós mesmos é tão difícil, é tão complicado. Vamos continuar lendo, por favor. Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Interessante, ele não fala assim: tome sua cruz. Tomou uma vez, acabou. Não, tome cada dia. Sabe por quê? Porque se hoje, terça-feira, você venceu o seu dia em comunhão com Jesus, conseguiu viver uma vida de santidade, conseguiu evitar de pecar, conseguiu ter uma vida de comunhão com o Senhor, pode ficar tranquilo. Você vai se deitar agora à noite, glorificando a Deus, orando, bendizendo o Senhor, mas quando for amanhã de manhã, o seu homem adâmico, o velho homem que está dentro de mim e de você, ele vai querer levantar e acordar mais uma vez. Então é mais um dia que nós temos que lutar para sufocar, mais um dia que nós temos que lutar para negar nós mesmos, porque todos os dias a nossa natureza carnal quer nos levar a pecar e lutar contra o Senhor. A igreja está compreendendo, amém? E não adianta. A pessoa pode ter 50 anos de igreja, a pessoa pode ter 50 anos de pastor, a pessoa pode ser cheia de experiência, dons espirituais, ser batizada com o Espírito Santo, a pessoa pode ter sido arrebatada até o terceiro céu, como Paulo foi. Não importa. Todos os dias, se você não tomar a sua cruz e carregar ela, e tomar a cruz, sabe o que é? É morrer. A gente fala, tomar a cruz é levar o peso, né? O peso do Evangelho. Não, o peso do Evangelho que ele levou foi Jesus Cristo. Tanto que ele fala agora que o fardo é leve. Ele fala que o jugo é suave. Não é difícil ser crente, não. É difícil negar nós mesmos. Ser crente é gostoso demais. Ser crente é bom demais. Quem não concorda com o Evangelho? Quem não concorda com Jesus? Quem não acha que Jesus está certo? Todos nós achamos. O problema é a nossa natureza carnal, que dia após dia ela não quer levar a cruz. Ela não quer ser pendurada lá na cruz do Calvário. E é nesse ambiente que Satanás trava comigo e com você uma luta muito astuta, que se eu e você não ficarmos vigilantes e atentos, ele consegue armar armadilhas contra mim e você, e eu e você vamos acabar caindo. Os irmãos estão entendendo, né? Eu quero explicar isso para você, mas antes eu quero que você, por favor, deixe marcado aqui em Lucas capítulo 9 e abra, por favor, em Efésios, no capítulo 6. Espero até que todos abram, porque hoje é culto de doutrina da palavra, né? E culto de doutrina a gente deve fazer de tudo para poder aprender a abrir a Bíblia, abrir bastante, ler juntos aí, né? Quero até te encorajar, meu irmão. Não fique esperando o obreiro pegar sua Bíblia para poder abrir para você, não. Vai tentando achar você aí. Claro, se você vê que não consegue, então entrega a Bíblia para ele e deixa ele abrir, mas do contrário você vai insistindo aí. Os irmãos encontraram, amém? Efésios 6? Por favor, vamos ler a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: revestivos de toda a armadura de Deus. Aqui esse texto é um texto muito usado nas mensagens e estudos bíblicos que fala sobre guerra espiritual, e é isso que nós vivemos mesmo. Todo homem, toda mulher de Deus que não faz caso dessa verdade de que nós estamos em guerra o tempo todo, e a guerra é uma guerra fria, não é uma guerra na qual você vê o capeta vindo com a espada do seu lado e você saca a sua espada e vai para o lado dele. Não é uma guerra onde você está vendo o diabo lá do outro lado dando tiro e você abaixando. Não. A guerra espiritual é uma guerra fria. Ela é travada nas regiões celestiais, onde nós hoje temos atividade em Cristo Jesus. Mas nós devemos nos manter atentos e vigilantes e pedir ao Senhor que nos dê discernimento e graça para que nós possamos fazer isso que está escrito aqui. Ó. Veja, quando diz assim:
revestidos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Toda a armadura de Deus é quando nós fazemos uso de tudo aquilo que o Senhor nos dá para que nós possamos guerrear contra Satanás. Essa é a armadura de Deus. Mais à frente que ela vai até detalhando melhor as peças da armadura e quais são elas para que nós possamos usar. Mas não sei se eu vou entrar nesse contexto, porque quero falar de uma outra coisa. Agora leia, continue lendo comigo, por favor. Para que possais estar o quê? Firmes. Guarda essa palavra. Firmes. Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então esse texto já está deixando claro que Satanás, ele é astuto, ele tem aquela esperteza maligna, e ele está o tempo todo colocando diante de mim e de você alguma armadilha e alguma cilada. Ele está o tempo todo diante de mim e de você tentando esquematizar uma forma de nos tirar aquela cruz que Jesus disse que se nós não carregássemos não poderíamos seguir após ele. E é esse o intento de Satanás. Vamos ler mais um pouco aqui. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, ainda mais um parênteses eu quero abrir com você aqui. Satanás é um ser caído, mas ele é um ser espiritual. Ele não é um ser carnal como eu e você. Ele é um ser dotado de grande poder e grande inteligência. Ele só não nos vence porque Jesus nos revestiu com o sangue dele. Porque basta um momento a gente se afastar da presença de Deus e nos tornamos então vencidos por Satanás nas suas astúcias. E muitos homens em sua soberba e sua altivez pensam que venceram Satanás, talvez só porque conhecem a Bíblia, ou talvez só porque já participam de algum ministério da igreja, mas isso, meu irmão, não é nada perto do poder do diabo. Por isso que Jesus o tempo todo ele diz: orai sem cessar, vigiando em todo tempo, estai pois apercebidos. Deus diz isso para nós na sua palavra o tempo todo. Por quê? Porque o diabo ele é astuto e nos arma ciladas. Vamos continuar, por favor? E agora eu quero te mostrar por que é que Paulo falou sobre as astutas ciladas. Veja só que interessante agora. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então aqui Paulo agora está falando uma coisa interessante. Quer dizer então que o diabo nos arma ciladas, mas nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então já deixou claro e evidente o texto que a maioria das ciladas do diabo contra a minha vida e a sua vai envolver pessoas. Quando diz carne e sangue, quer dizer seres humanos. Então muitas vezes Satanás vai usar um ser humano para tentar colocar uma armadilha diante de você. Muitas vezes o diabo vai usar talvez uma pessoa até da sua família, uma pessoa de sua confiança, para te armar uma cilada. Por quê? Porque você confia nessa pessoa. Afinal de contas você ama ela. Afinal de contas essa pessoa convive com você há muitos anos. Então é nesse ínterim, é nesse ambiente que o diabo arma os seus laços contra mim e contra você. E eu vou te falar como o diabo faz. O diabo arma os seus laços semelhante a uma fila de dominó. Você já viu quando a pessoa faz aquela fila de dominó? E um enfileirado bem atrás do outro, de maneira que se a gente derrubar um deles, aquele dominó vai esbarrando no outro, e no outro, e no outro, até que todos caem. Você já viu isso? Mas imagine que dentro dessa fila de dominós, um deles seja de chumbo, pesado. Ele é idêntico em tamanho e forma a todos os outros, porém ele é de chumbo, ele é pesado. Quando aqueles dominós de plástico ou de madeira forem batendo uns nos outros e caindo, uma hora eles vão esbarrar naquele de chumbo, que precisa de muita força para ser derrubado. Então o peso deles não vai derrubar ele, ele vai parar. Então, além daquele de chumbo não cair, os outros da sequência também não vão cair. Os irmãos estão entendendo bem? Como é que Satanás trabalha contra mim e contra você, armando ciladas? Satanás, ele trabalha com estímulos. Satanás sabe qual é a minha fraqueza e qual é a sua fraqueza. Sabe por quê? Não que ele conheça a nossa mente, não que ele conheça o nosso coração, mas ele conhece o nosso passado. E Satanás está há milhares de anos convivendo com o ser humano. Então não existe ninguém, a não ser Deus, é claro,
que conheça mais as manias, pecados, inclinações e fraquezas do ser humano como o diabo. Porque são anos de estratégia, são anos de astúcia, intentando contra muitas vidas, e muitas vezes as astutas ciladas do diabo dão certo. Por isso que ele vai tentar contra a minha vida e contra você fazendo isso. E como ele faz? Ele faz lançando estímulos. As armadilhas do diabo é lançar estímulo contra mim e contra você. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o diabo já está julgado. Ele já está condenado. Para ele não tem salvação. Porque ele pecou numa natureza sem ser tentado. Por isso nós temos salvação. Porque nós somos tentados a pecar. O diabo não. Quando ele pecou contra Deus, quando ele se rebelou contra o Senhor, ele não foi tentado. Aquela malignidade nasceu dentro dele. Então por isso que ele não tem perdão. E os anjos que seguiram ele é a mesma coisa. Por isso que quando o Senhor vier julgar a todos, Satanás não tem condição nenhuma de ser salvo ou ser redimido, ou ser absolvido. Ele vai ser lançado no inferno e no lago que arde com fogo e com enxofre. E todos aqueles que obedecem à vontade dele também vão com ele. Então Satanás ele lança estímulos. Eu vou te dar algum exemplo aqui para que você saiba. Imagina um momento em que você é pego de surpresa e uma pessoa age com grande falta de educação com você. Isso pode ser um estímulo de Satanás. Porque quando o nosso ego está exaltado, quando a gente não nega a nós mesmos, quando falta em nós humildade, qualquer coisa que alguém fala contra a gente, o nosso rosto muda. O nosso rosto de pacífico, quando alguém é agressivo comigo, com você, o nosso rosto de pacífico já fica agressivo. Eu já faço cara feio. Isso é um sinal que de alguma forma eu já fui influenciado. Olha só que interessante. Então o diabo age com estímulos. Ele faz com que uma carne ou sangue venha perto de mim, de você, e te espete. Toque na sua ferida. Por quê? Qual seria a reação natural minha e sua quando alguém nos afronta? É levantar a mão e falar: pera lá, rapaz, que é isso? Me respeite. Não é isso? E aí quando eu levanto e falo assim: opa, não gosto que fala assim comigo não, tá? Quando eu falo isso, eu respondi ao estímulo de Satanás. Estou fazendo tudo o que ele quer. Satanás sabe que o homossexual tem inclinação para desejar o corpo igual dele. Então sabe o que ele faz? Ele coloca uma pessoa perto dele se insinuando. Ele está fazendo com que essa pessoa seja estimulada na fraqueza dela. E essa pessoa então começa a olhar, se sente estimulada e pode cair ou não. Uma pessoa que tem desejo de roubar alguma coisa, Satanás vai sempre colocar uma oportunidade para que essa pessoa possa roubar, porque ele está estimulando. Ele está fazendo com que essa pessoa tenha a oportunidade de fazer aquilo que a natureza pecaminosa, o velho homem que mora dentro dela, ele tem desejo de fazer, e ele vai querer fazer. Então Satanás trabalha com estímulos. E você já viu quando você pega uma pessoa que morreu, está ali o defunto esticado ali. Já viu quando você vai no velório? E geralmente acontece de um parente chegar perto do rosto do defunto, aquele corpo, o cadáver que está ali, geralmente um filho, esposa, filha, pai, mãe, não sei. E geralmente a pessoa chega e começa a fazer um carinho. Já viu isso? Eu já vi muitas vezes isso. Ele faz um carinho, pega na mão, fica segurando a mão. Esse defunto nunca vai corresponder. Quando alguém segura a mão do defunto, esse defunto nunca vai apertar a mão dela. Se apertar, chama o médico, correndo. Ou dependendo da religião da pessoa, ela vai sair correndo. Mas um defunto não tem reação. Um defunto, quando vai fazer autópsia, o legista abre um rasgo no peito dele, até cair embaixo na virilha, abre a costela, joga a costela para cima do rosto dele para poder tirar os órgãos de dentro. Você não vê o defunto reclamando, porque o defunto não sente nada. Você pode pegar um defunto, hora dessa, pegar um alfinete, espetar nele, você não vai ver ele reclamar. Vira isso um defunto para você ver. Capaz de doer a sua mão, mas não dói no defunto, porque ele está morto. O defunto, ele perde a capacidade. Vou falar o morto, talvez alguém ache que defunto é uma palavra pejorativa, não é. Mas talvez alguém pense assim: o cadáver, a pessoa quando morre, o corpo, ele não responde a nenhum estímulo mais.
o seu meio ambiente para ele vive numa inércia para esse meio ambiente agora, já não existe mais contato nenhum. Pode gritar no ouvido de fundo, ele não vai falar assim, ô, fala baixo aí. Pode fazer o que for com ele, não vai ter reação nenhuma. Por isso que Jesus fala, tome cada dia a sua cruz. Quando eu e você sentimos dores demais, reclamamos demais, reivindicamos direitos demais, é porque a gente está muito vivo. A vida carnal e egoísta em nós está muito ativa ainda. A gente está precisando de crucificar essa vida dentro de mim e de você, para a gente viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo só pode ser vivida se tiver morte. Sabe o que é interessante? Para Cristo nos dar a salvação e mandar o Espírito Santo para que nós fôssemos avivados, ele teve que fazer o quê? Morrer. Jesus disse que o grão de trigo, se ele não cair na terra, ele não frutifica. Tem que morrer. Uma semente, ela só vai se transformar numa árvore se você colocar ela debaixo da terra e ainda pisar um pouquinho por cima assim. Tem que morrer. Para frutificar, para ter vida, tem que morrer. Agora nós, quando o diabo vem nos estimular de alguma forma e a gente corresponde, sabe por que Deus permite o diabo às vezes tocar em mim e você? E esse tocar, veja bem, tem pessoas que usam aquele texto lá da carta de João para falar, o diabo não pode me tocar. Não, realmente, ele não pode te tocar para te usar, para usar sua boca, para usar seu corpo, para usar sua mente. Mas o diabo, ele consegue nos tocar assim, sabe como? Tentando nos influenciar e tentando nos estimular a fazer a vontade dele, ou a vontade da nossa carne. Então Satanás muitas vezes recebe a permissão de Deus para nos tocar de alguma forma, para a gente achar ruim, para a gente reclamar, para a gente reivindicar. Você já viu quando você está pilotando uma moto, então você está dirigindo um carro e tem alguém na sua frente e a pessoa está fazendo até um zigue-zague, não deixa você passar de jeito nenhum. Aí quando você passa dela, ainda faz um dedo para você ainda. Não dá vontade de levantar o dedo também? Aquela vontade que dá de levantar o dedo é o dedo do homem que está dentro de mim de você. Quando alguém fura a fila onde você está, minha esposa sofreu isso outro dia. Minha esposa foi num determinado lugar, que eu não vou falar que aqui eu levei de jeito nenhum, nem no posto médico não posso falar isso, mas ela foi lá e custando conseguir uma vaguinha lá com um determinado médico lá. A mulher gritou lá, gente, ó, só tem 7 vagas para 7 mesmo, né? Só tem 7 vagas para o doutor fulano, tá? E pode ficar tranquilo, não, Fabiano. E aí, minha mulher era a 7ª, a última. Minha mulher olhou e falou, glória a Deus, Jesus é bom demais. A mulher, não, papel na mão. Não, eu preciso consultar com ele. E parou na frente dela. E aí todo mundo olhando e pensando, E eu não sei se alguém falou, mas geralmente tem algum mensageiro do cão que fala assim, vai deixar? É o estímulo. Não, mas tem gente que fala, mas ela não estava aí não. Ela não estava aí não, vai ficar aí na frente. Sabe por quê? Opa, aqui você não está, eu já estava aqui. Vou sim, que eu preciso consultar, não vai não. Perdeu o testemunho, perdeu a oportunidade de ser usado pelo Senhor, perdeu a oportunidade de mostrar que tem que morrer. Os irmãos estão entendendo? E aí, meu irmão, isso aqui é uma coisa cotidiana, acontece quase todo dia na minha e na sua vida. Todos os dias nós seremos estimulados. Todos os dias Satanás vai arrumar uma forma de tentar tocar em mim, tentar tocar em você. Eu estou brincando usando casos aqui de uma fila, de um carro na rua, seja do que for, mas olha, Satanás vai tentar te estimular. Sabe aquela hora que você fica irada com alguém? Olha o que a Bíblia diz em Efésios. Você tem Efésios aí? Olha o capítulo 5, volta para a gente ler um pouquinho aí. Volta um pouquinho no capítulo 4, você vê que interessante, olha só. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Já lemos muitas vezes esse texto. O que fala aí? Irai-vos e o quê? Sabe o que é isso? Você vai ser estimulado nas suas emoções. Você vai ser estimulado na ira, vai ser estimulado na violência, vai ser estimulado na violência verbal, você vai ser estimulado de todas as formas. Mas olha, irai-vos, mas não pequeis. Sabe por quê? Porque nós somos seres emocionais. Não tem como tirar nossas emoções. Fala assim, não, agora eu sou crente, eu não sou tentado mais nas minhas emoções. Eu não tenho ira, não tenho raiva, não sou tentado a ter ressentimento, mágoa com alguém. Isso é mentira. Esse é o evangelho falso que tem por aí. O evangelho verdadeiro, ele vai falar com você, irai-vos. Sabe por quê? Eu sei que vocês vão irar.
Porque o diabo trabalha estimulando a ira. Agora, eu posso obedecer à ira, que é o que eu estou sentindo, ou posso obedecer os princípios vivos que Deus colocou no meu coração. Quem decide sou eu. Eu decido obedecer o meu ego, minhas emoções, ou decido vencer os princípios bíblicos que Deus colocou no meu íntimo. E quando eu obedeço o meu ego, quer dizer que o velho homem está vivo e ativo dentro de mim. Ele está tendo autoridade. Quando eu obedeço os princípios bíblicos que Deus me deu, eu estou dizendo que eu estou morto para mim mesmo, mas Cristo vive em mim agora. Olha só que interessante. Você encontra um texto de Jesus lavando os pés de Judas. Você encontra um texto de Jesus chamando Judas de amigo. Você encontra texto de Jesus ensinando Judas a palavra. Aqueles homens que cuspiam no rosto de Jesus, o que Jesus deveria fazer com eles? Aqueles homens que esbofetearam Jesus, deveria fazer o quê? Aqueles homens que penduraram e ficavam escarnecendo de Jesus, mereciam o quê? De volta, né? Que tipo de vingança? Mas Jesus lá da cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus falou isso, Ele não falou somente para aqueles que estavam escarnecendo. Jesus falou isso para todos aqueles que o açoitaram, julgaram, torturaram durante toda aquela madrugada, aquela manhã toda. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Jesus estava onde quando falou isso? Hein, gente? Onde Jesus estava quando Ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Ele estava onde? Na cruz. Sabe por que nós não conseguimos fazer isso às vezes? Porque nós não estamos na cruz. A gente está lá embaixo, no meio dos outros escarnecedores. E aí quando alguém afronta a gente não consegue falar, Pai, perdoa-lhes. A gente quer agir como aqueles carnais, como homens naturais. Nós precisamos da cruz de Cristo na nossa vida. A razão de todas as nossas lutas interiores, todas as nossas depressões, todas as nossas ansiedades está na vida do velho homem que ainda está ativa dentro de mim e de você. Porque se a cada dia a gente matar, sufocar o homem adâmico que está vivo dentro de mim e de você, Satanás não vai ter poder para nos estimular. Ele pode até estimular, mas nós vamos ter um poder de escolha. Eu escolho obedecer a Deus. Sabe por quê? Nós temos visto hoje um tipo de crente que não vai morar no céu. Esse é o tipo de crente que não vai morar no céu. Você quer observar que coisa interessante comigo? Gálatas capítulo 5, você já leu comigo muitas vezes. Tem a lista de obras da carne e fruto do Espírito, não tem? Toda aquela obra as obras da carne que você vê ali são estímulos de Satanás. Você sabia disso? Tudo aquilo é estímulo de Satanás. Agora, o fruto do Espírito é fruto de uma semente que está dentro do homem. Olha que interessante. Então, todas as vezes que nós vertermos alguma obra da carne na minha e na sua vida, dissensão, heresia, peleja, inimizade, porfia, lascívia, prostituição, feitiçaria, toda vez que a gente se envolve com isso, nós somos vítimas de um estímulo de Satanás e acabamos nos tornando escravos da carne nas nossas obras. Mas todas as vezes que Satanás nos estimula a ter ira por alguém, a gente ama a pessoa. Satanás estimula a gente guardar rancor, a gente perdoa. Satanás não tem poder na minha e na sua vida, é aquele dominó de chumbo que não se rende ao diabo. Jesus, dando testemunho de João Batista, ele diz uma frase linda, ele fala assim: que viestes a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quando vocês vieram aqui para confrontar João Batista, para questionar a autoridade espiritual de João Batista, vocês pensam que vieram aqui ver uma cana agitada pelo vento? E quando ele diz cana agitada pelo vento, você já viu na lavoura, está aquela lavoura bonita, aí dá um vento, o vento deita todo aquele capim, toda aquela, aquela lavoura toda para um lado, aí se o vento muda, a lavoura muda toda para o outro lado, é até bonito observar aquele cereal bonito, deitando para lá, deitando para cá. Só que Jesus falou que João Batista não é assim. João Batista não é uma cana agitada pelo vento. Se o vento bate nele, ele é estimulado a deitar, mas ele não se rende, ele fica firme ali. Assim temos que ser, eu e você, meu irmão. Principalmente nos nossos relacionamentos. Marido, mulher,
Tem hora que dá vontade de falar umas coisas com a mulher da gente que não é brincadeira, não. Mas não se renda a essa vontade, isso é carne. Tem hora que a mulher também deu vontade de falar umas boas com o marido. Não faz isso não, não se renda não, isso é vontade da carne. Agora o problema, sabe o que é? É quando a gente fica quieto, aceita uma afronta, demora uma semana para aquele negócio sair do peito. A gente fica lembrando e passa uma maionese para tentar engolir aquele negócio que